A graça e a paz de Jesus em nossas vidas. Enfim, estamos no ano de 2025. Hoje, precisamente, dia 2. E me veio à mente gravar um curto vídeo, mas que traduza um conteúdo muito significativo. Afinal, o nosso objetivo nesses vídeos todos do canal é trazer o conteúdo que opere, transformação na vida das pessoas, não pela nossa força, a força da nossa palavra, mas em decorrência da aplicação da palavra de Deus. Então, meus irmãos, é uma pergunta básica que todo mundo faz quando há essa transição de um ano para o outro, na cronologia da vida humana. A pergunta, que será a pergunta título deste vídeo, é: o que fazer este ano? O que fazer este ano? Bem, quando Jesus não tinha me convertido, porque na verdade nós não nos convertemos, mas é o Senhor que nos busca, e pela graça e pela fé que nos concede, nós nos transformamos em filhos de Deus. Então, antes de Jesus me converter, eu fazia muitos planos e gostava de fazer metas, que eu chamava de metas, e dividir em vários segmentos com relação à família, com relação segmento profissional, com relação a estudo, com relação a lazer, com relação à saúde física, com relação à saúde espiritual, etc. Eu fazia muito, eu ainda tenho isso gravado, quer dizer, está nos meus arquivos, mas agora a minha cosmovisão, transformada pela ação do Espírito Santo em nosso coração, o que decorreu da conversão, a minha visão sobre o que nós devemos fazer mudou radicalmente. Mas esse vídeo aqui não pretende ser muito abrangente. Eu vou responder com uma só ação para este ano. Então, o que fazer este ano? Mas antes de eu responder, eu preciso dizer algumas coisas que são preliminares e necessárias para que seja eficaz essa ação que nós devemos cometer neste ano que começa agora. A primeira coisa, como crente, nós devemos orar. A oração é primordial. Orai sem cessar, diz o Senhor. Orar sem cessar. Nós devemos orar, porque sem oração não há comunicação com Deus. Esse é o veículo que Deus colocou para todas as pessoas que nele creem utilizar, que é um meio de graça. Então, a oração é a primeira coisa. Nós devemos orar. Nós devemos seguir a Jesus orando. Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Então, o arrependimento é o que Jesus ensinou no início do seu ministério e durante o seu ministério, e que a palavra de Deus, em muitas oportunidades, fala sobre arrependimento. O arrependimento é uma constante na vida do crente. Embora nós saibamos que o arrependimento para a conversão, ele é um arrependimento que é único no sentido de que ele opera a transformação. É o arrependimento sobre tudo aquilo que nós entendemos como pecado e aquilo que também não entendemos, mas pedimos a Deus, porque Ele sonda o nosso coração e Ele vai até naqueles lugares em que nós nem sequer cogitamos em que existam pecados. E confessar Jesus como único Senhor.
Então é primordial que antes dessa ação que eu vou falar para nós agirmos durante o ano todo, que haja oração, que haja arrependimento, que haja oração e que confessemos Jesus como único Senhor. E aí se opera a conversão. E aí nós podemos sim dar o passo, né, que eu exorto a todos, né, para que deem neste ano. Então a pergunta que é feita, o que fazer este ano, pode ser, se há uma coisa a fazer este ano, depois dessas que eu falei, né, porque há necessidade desses predicativos para se chegar a Deus, ou seja, será operada uma regeneração em cada um de nós para podermos avançar. Então, se há uma coisa que nós devemos fazer, é isso que eu vou trazer aqui. Eu vou sugerir, mas não é, na realidade, uma sugestão minha, é uma convocação do Senhor na vida de todos os seres humanos que são feitos, criados pelo Senhor. Então, vamos perguntar e responder. O que fazer este ano? Então, irmãos, se vocês não fizeram, mas mesmo aqueles que já fizeram, né, devem fazer novamente e sempre. Então, o que fazer este ano? Ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Então, eu concito a todos que não têm em casa uma Bíblia, que adquiram uma Bíblia, que eu sugiro seja a ARA, que é a Almeida Revista Atualizada, é essa aqui, Almeida Revista Atualizada, ou a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. Uma das duas. Eu leio essas duas Bíblias e sugiro que sejam essas, né, ou uma delas, né, lida por aquele que pretende, né, pela força de Deus, conhecer a palavra de Deus e, em consequência, conhecer mais do Senhor Deus, exatamente como ele se revela para todos nós. Então, eu vou sugerir aqui um plano de leitura diária. A leitura será feita, uma leitura anual. Vamos utilizar aqui um plano exposto no Pão Diário, esse livro muito conhecido, onde há aqui, né, a sugestão das leituras diárias de capítulos da Bíblia, no Pão Diário. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o plano anual da leitura da Bíblia, que será feito de acordo com o Pão Diário. Só para trazer ao conhecimento dos irmãos, nós já tivemos a oportunidade de ler, eu e minha esposa, no ano de 2009, toda a Bíblia, do meio do ano de 2009 até o ano de 2010. Foi a primeira leitura que nós fizemos da Bíblia toda. Mas em 2018, nós fizemos de novo a leitura, eu e minha esposa, a leitura toda da Bíblia. Inclusive, há uma série aqui na playlist deste canal, falando de todos os meses em 2018, em que nós começamos, né, e durante a jornada, e chegamos ao final da leitura, a segunda leitura da Bíblia por inteira em 2018. Em 2023, minha esposa fez vamos dizer assim, um voo solo. Ela leu sozinha pela terceira vez a Bíblia, a Escritura Sagrada. E este ano nós nos prontificamos a ler, no meu caso, pela terceira vez, toda a palavra de Deus. Então eu utilizo aqui o canal para incentivar a todas as pessoas a, neste ano, não deixarem passar a leitura da Bíblia, da Escritura Sagrada, e em sendo assim, lendo, conhecendo a Deus,
Essa é é o nosso pedido, essa é a nossa sugestão que vem do céu. E com certeza esse mundo será transformado pelo Evangelho, pelo conhecimento da palavra, porque a fé vem pelo conhecer a palavra de Deus. Então é isso, meus irmãos, um curto vídeo, um vídeo que eu entendo que é uma condição sine qua non, ou seja, sem a qual nós não podemos desenvolver os outros segmentos da nossa vida. Ou seja, o conhecimento de Deus está acima de tudo, ele é antes de tudo, é depois de tudo. E com isso, nós conhecendo a Deus, os planos de Deus, as promessas de Deus, o caráter de Deus, com certeza as demais coisas serão acrescentadas, ou seja, o nosso agir será sempre em sintonia com aquele que é o controlador de todas as vidas, o controlador do mundo, o criador de todas as coisas. Então, nesse sentido, a minha... eu falo sugestão, mas na realidade, como eu já disse, a convocação através do Espírito Santo para conhecimento da Bíblia. Amém, glória a Deus. Sigamos, irmãos.